Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sou Dom João Batista, sacerdote católico da Ordem de São Bento, dando continuidade àqueles vídeos que começamos a fazer sobre o tema Dois Amores, Duas Cidades. Desculpe porque da vez passada foi interrompido bruscamente o vídeo, mas falávamos sobre o liberalismo católico. E esse mesmo liberalismo foi pouco mais elaborado e que deu o nascimento ao chamado modernismo. O modernismo foi logo condenado pelos papas, mas de modo especial foi condenado pelo Papa São Pio X, pela encíclica chamada Pascendi. Após essa condenação de São Pio X, o modernismo ficou gravemente ferido, quase morto, mas não ficou morto. Os membros do modernismo fingiram se submeter à condenação, mas na verdade ficaram esperando tempos melhores. Isso se deu com a morte de São Pio X. Depois de São Pio X, a vigilância sobre os modernistas diminuiu e eles aos poucos foram levantando a cabeça, como havia previsto São Pio X. São Pio X viu que eles iam aparentemente se submeter, curvar a cabeça, mas aos poucos iriam levantá-la com mais arrogância ainda. E depois de São Pio X veio o Papa Bento XV, depois do Papa Bento XV veio o Papa Pio XI, depois do Papa Pio XI veio o Papa Pio XII. Já no tempo de Pio XII, os modernistas reaparecem sob uma nova roupagem, chamando-se a si mesmos de novos teólogos, defendendo a nova teologia. As raízes dessa doutrina são as mesmas do modernismo, e o Papa Pio XII viu claramente e os condenou. Na encíclica Humani Generis. E, no entanto, a mesma coisa vai acontecer. Eles não vão se submeter. Vão continuar sob os panos a divulgar sua doutrina, esperando dias melhores. E esses dias melhores, entre aspas, veio rápido para eles, porque o Papa seguinte, após a morte de Pio XII, Papa João XXIII, vai abrir as portas para esses homens que foram condenados por Pio XII. Nomes bem conhecidos como de Lubac, Chenu, Congar, Ranner, von Balthasar, foram grandes mentores dessa nova doutrina e vários deles foram chamados pelo Papa João XXIII para fazerem parte da comissão preparatória do Concílio Vaticano II. Já no Concílio Vaticano II, eles vão fazer parte como teólogos, como peritos. E eles mesmos reconheceram que o Vaticano II foi uma vitória para eles. Eles conseguiram influenciar nos documentos do concílio, passar para esses documentos as suas ideias erradas, condenadas pelo Papa Pio XII. Então, vemos nesse fato, no Concílio Vaticano II, esse humanismo que estava na sociedade civil entrar na sociedade religiosa, que é a Santa Igreja Católica. E, assim como eles fizeram na sociedade civil, matando os reis e tomando conta do governo, implantando a República Revolucionária Maçônica, eles vão fazer o mesmo na Igreja. Eles vão entrar nos postos de comando e
até o ponto de influenciar o Papa e depois terem papas que pensam como eles. Então, eles, desde o começo do liberalismo, quando foram condenados, principalmente a doutrina do padre Lamennais, condenado pelo Papa Gregório XVI, na primeira metade do século XIX. Desde lá, eles não se submeteram, continuaram, procuraram não sair da igreja e começaram a trabalhar nos futuros sacerdotes, ou seja, trabalhar nos seminários. Então, depois, esses sacerdotes se tornaram bispos, depois desses bispos, entre eles foi escolhido um papa. No começo era um papa mais liberal, no sentido de permitir tudo, não é? João 23, permitia os bons bispos, mas também mandava entrar novamente nas boas graças com ele aqueles que haviam sido condenados pelo Papa anterior. E depois, Papa Paulo VI vai incrementar esse movimento. Ele, antes de ser eleito Papa Paulo VI, chamava-se Monsignor Montini, João Batista Montini, e ele era secretário de Estado do Papa Pio XII, e depois Pio XII viu que ele o traía. A última vez que ele o traiu, Pio XII o expulsou de Roma. Já havia traições anteriores, que certamente Pio XII não conhecia. E depois que Pio XII o expulsou de Roma, nunca mais o recebeu em audiência privada. E esse homem que via todos os dias Pio XII, que era secretário de Estado de Pio XII, esse homem vai ser eleito Papa depois. Ele traía. A grande traição que fez com que ele fosse expulso de Roma é que ele mantinha contatos diplomáticos com o horrível homem do século XX chamado Stalin, um homicida, horrível comunista, e contra a ordem de Pio XII. Ele mantinha esse contato diplomático. Mas havia outras traições de Montini. E entre as traições justamente era incentivar os novos teólogos. Depois de condenados por Pio XII, ele, por trás de Pio XII, parabenizava os novos teólogos, paciência, vamos, o Papa não queria falar isso, coisas semelhantes. Então esse homem vai implementar no Vaticano II e depois do Vaticano II a difusão da doutrina da nova teologia na igreja, a tal ponto que hoje dificilmente vai se encontrar um padre, um bispo, dentro da estrutura oficial da igreja, que não defenda essas doutrinas. Mesmo padres com aparência muito tradicional, de batina, que fala sobre a vida espiritual muito interessante, mas no campo doutrinal são discípulos de Delibach, de Cheny, de Rahner, e diga-se para os brasileiros, entre esses está o padre Paulo Ricardo, discípulo dos novos teólogos, discípulo dessa doutrina que veio arrasar tudo na igreja, como disse Pio XII quando condenou. Esses novos teólogos, Pio XII disse, essa doutrina derruba tudo na igreja, não fica nada de pé. E realmente, eles, depois do Vaticano II, mudaram tudo na igreja. Mudaram o catecismo, mudaram a missa, mudaram os sacramentos, mudaram o Código de Direito Canônico, mudaram a Bíblia. As ordens religiosas mudaram suas constituições, afastando-se do ideal dos fundadores das ordens religiosas. Ficou feita uma nova igreja, contrária
a igreja anterior ao Vaticano II. Se não fosse 2 bispos, Dom Marcelo Lefebvre e Dom Antônio de Castro Maia, essa parte externa da igreja teria morrido. Mas Deus prometeu, nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então elas prevaleceram, aparentemente, em quase toda a igreja, mas não em toda a igreja. Esses bispos conservaram tudo, apesar de expulsos da ordem da estrutura externa da igreja, mas não da igreja, não diante de Deus. Eles conservaram, e a parte, claro, espiritual da igreja nunca foi ferida, porque essas reformas conciliares e pós-conciliares não são reformas da Santa Igreja, que é a esposa de nosso Senhor Jesus Cristo, sem ruga e sem mancha. Essas mudanças são contra a doutrina da igreja, contra o espírito da igreja, então não são da igreja, foram feitas por homens da igreja, homens que têm autoridade na igreja, mas que não, nessas ações deles, eles não representavam a igreja. Se Deus quiser, na próxima semana, continuamos a falar sobre esse assunto. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.